Se eu pedir para você imaginar um típico durão de Hollywood, quem vem à mente? Talvez Vin Diesel? Jason Statham. Que tal Bruce Willis? Ou talvez The Rock. Além de seus músculos salientes, esses quatro compartilham outra característica física notável: uma distinta falta de cabelo. Isso é uma coincidência? A consequência de um tropeço cultural sem fundamento? Ou existe algum tipo de ligação biológica entre robustez e calvície? Vamos direto ao ponto e mergulhar de cabeça neste assunto cabeludo. Níveis mais altos de testosterona causam calvície em homens? Eu sou Stu e bem-vindo ao Debunked, onde separamos as verdades dos mitos e os fatos das concepções errôneas. Antes que você diga, o que esse homem cabeludo está fazendo falando comigo sobre calvície, este é o nosso escritor para este episódio em particular. Então, antes de olharmos em profundidade as descobertas de Mark, vamos começar com uma simples observação. Os níveis de testosterona dos homens, juntamente com sua força física, atingem o pico durante a adolescência e a infância precoce. A produção de testosterona então diminui lentamente a uma taxa de cerca de 1% por ano ao longo da meia-idade. Se a testosterona elevada causasse calvície diretamente, ela atingiria o pico na adolescência, com o couro cabeludo se tornando mais denso ao longo do tempo. Não é necessário ser um observador perspicaz para notar que isso é falso. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar alguns milênios por um momento. No antigo mundo mediterrâneo, incluindo o Egito, Império Romano e Império Bizantino, jovens do sexo masculino eram às vezes castrados à força. As motivações eram variadas, mas incluíam a criação de eunucos, que serviam como guardas nos quartos das mulheres. Hipócrates, o famoso médico grego antigo, a quem o famoso juramento de Hipócrates da medicina moderna é nomeado, fez duas observações das infelizes vítimas desta prática brutal. Os eunucos não estão sujeitos a gota, nem ficam carecas. Deixaremos a parte da gota para os reumatologistas, mas isso sugere que Vares se pareceria mais com isso do que com isso. A ligação entre testículos e calvície foi reestabelecida no século XX. Em 1942, o anatomista baseado em Yale, James Hamilton, publicou um artigo na Developmental Dynamics sobre calvície, ou a falta dela, em homens que não conseguiam produzir quantidades significativas de testosterona. Alguns participantes do estudo não tinham testículos completamente formados desde a infância, enquanto outros foram castrados. Hamilton observou que nenhum dos participantes que haviam sido afetados desde a infância apresentava calvície masculina, enquanto muitos daqueles que orquestraram mais tarde na vida apresentavam. Essa descoberta mostra que a exposição à testosterona tem um papel na calvície. Mas até que ponto? Para testar ainda mais a relação entre testosterona e calvície, Hamilton administrou tratamento com testosterona a 12 dos homens que foram afetados desde a infância e os reexaminou um ano depois. Nas consultas de acompanhamento, ele descobriu que, apesar dos 12 homens terem recebido a mesma dose de testosterona, apenas 4 dos homens desenvolveram a típica calvície masculina. Ele também descobriu que para esses 4 homens, o cabelo caía mais na família. Claramente, a ligação entre testosterona e calvície não é totalmente clara. Vamos dar uma olhada mais de perto na ciência. Primeiramente, não é a ação da testosterona em si que causa a perda de cabelo. Por meio de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, a testosterona é convertida em dihidrotestosterona ou dihidrotestosterona. No couro cabeludo, a ligação da dihidrotestosterona aos receptores de andrógenos nos folículos capilares faz com que os folículos encolham e os cabelos que produzem fiquem cada vez mais finos até que o folículo se torne dormente. Mas não fique muito irritado com a dihidrotestosterona, pois é ela que permite o crescimento dos pelos faciais. O efeito da dihidrotestosterona na perda de cabelo é talvez mais claramente confirmado ao observar o que acontece na sua ausência. Em homens com uma rara deficiência genética na enzima 5-alfa-reductus, a conversão de testosterona para dihidrotestosterona é prejudicada. Como poderíamos esperar, homens com essa condição não apresentam a típica calvície masculina. Segundo estudos recentes sobre os preditores de calvície, as coisas ficam ainda mais peculiares.
Um estudo de 2022 sugeriu que a proporção entre o dedo indicador e o dedo anelar de um homem, conhecida como proporção 2D para 4D, pode ser um preditor de calvície masculina. Para os participantes de seu estudo, eles descobriram que uma menor proporção 2D para 4D, ou seja, um dedo anelar mais longo em relação ao dedo indicador, estava associado a um aumento de 6 vezes na probabilidade de calvície em homens com mais de 37 anos e meio. Ainda é necessário mais estudo, mas a teoria é que a exposição hormonal no útero pode influenciar tanto a proporção 2D para 4D e, através de mudanças no gene receptor de andrógenos, a futura sensibilidade a andrógenos como testosterona e dihidrotestosterona. Apesar das descobertas deste estudo serem potencialmente relevantes, elas não equivalem a uma verdade científica absoluta. Infelizmente, a certeza com que são relatadas nas manchetes de tabloides pode levar as pessoas a pensar de outra forma. Inúmeros artigos cobrindo a queda de cabelo, é fácil se empolgar com curas rápidas e supostas novas revelações, quando na verdade as manchetes não contam a história real. Bem, como é tão frequentemente o caso com a ciência, é complicado. Embora níveis de dihidrotestosterona acima da média possam estar implicados na queda de cabelo em alguns, estudos científicos também relataram que a calvície masculina ocorre em homens com níveis hormonais normais. Então, deve haver pelo menos mais uma peça para o quebra-cabeça. De fato, pesquisas nas últimas décadas apontam para um fator adicional, sugerindo que a sensibilidade dos receptores do folículo capilar ao dihidrotestosterona determina a susceptibilidade à calvície. Lembre-se que James Hamilton observou que os participantes tratados com testosterona que perderam o cabelo tinham familiares calvos. Isso é um pouco de uma prova concreta. A sensibilidade dos receptores androgênicos do folículo capilar ao dihidrotestosterona é determinada em grande parte pela genética. Os cientistas identificaram uma variante no receptor androgênico que é mais comum em homens que têm perda de cabelo precoce ou severa, e a pesquisa está em andamento. Portanto, apesar da produção suficiente de testosterona e dihidrotestosterona desde a puberdade ser um pré-requisito para a calvície masculina posterior, não é o único fator determinante. Vin, Bruce, Dwayne e Jason podem ou não ter níveis particularmente altos de testosterona. O estado do couro cabeludo deles não nos diz. O segredo para seus corpos esculpidos provavelmente é simples: muita proteína e incontáveis horas na academia. Uma coisa que sabemos com certeza, no entanto, é que nunca foi tão na moda ser liso em cima.